de estrutura curricular, de formação e tudo mais. Não adianta a gente querer ir agora e discutir a democracia na universidade, a questão de, por exemplo, por que o estudante tem menos poder que o professor e se isso é correto ou não dentro da universidade, se a gente não ainda discutir todas as implicações que isso tem, a estrutura de formação, a questão de... mesmo a questão de fundações, a questão financeira, tudo, a gente não discutiu tudo isso ainda não dá pra gente pegar um posicionamento de uma coisa que está além, querer tirar agora sem passar por todos os estágios de discussão. Queria só falar uma coisa, eu acho que, por exemplo, o que a Raquel acabou de propor, de pensar em palestras, em debates, em coisas para a próxima semana, para amanhã, não sei, começar a pensar alguma coisa, é uma proposta é um encaminhamento de proposta do que poderia ser feito, já que a greve e a ocupação foram formas que os politécnicos não consideraram válidas. Então, isso é uma coisa que pode se pensar. Agora, vamos pensar então no quê? O que precisa? Precisa de debate? Precisa de mais discussão? Tudo bem, é uma forma. Então, isso poderia, por exemplo, ser proposto hoje na Assembleia. Se você me perguntar qual que é o horário, almoço, depois da aula, durante... Não, o que acontece... Se as pessoas quiserem mais dizer, entendeu? A questão pra mim eu acho que a gente está sendo um tanto egoísta aqui, entendeu? A coisa tá pegando lá fora, a gente veio aqui para falar de grade curricular. Essa discussão é importante, essa discussão é importante e vai ser feita. Depende de quem sair daqui depois, botar o nome da lista de e-mail e fazer depois. Mas hoje a gente tem uma assembleia lá fora. Isso não é falta da assembleia, se vai ter mais ou menos pressa, entendeu? Agora a gente vai ter uma assembleia que então a gente vai ter mais debates e mais palestras. Não, então, o que eu acho é o seguinte, sabe? O que a gente está levando, na verdade, não é para a Assembleia deliberar quando... Não é mais importante o quando vai ter o debate, por exemplo. Ela deliberar que, por exemplo, na outra Assembleia se disse que não tinha desinformações sobre determinadas coisas. Os politécnicos assumirem na Assembleia que eles não têm informação suficiente. É isso! Então, eles assumirem isso, é você colocar e você chegar e falar, eles deliberarem que vai ter mais debates, eles falarem assim, então vamos fazer. E quando todo mundo sabe o que está acontecendo e as pessoas querem participar, tipo, não são só 20 pessoas, entendeu? Ah, não, as 20 que vão participar. Tem para pensar, não é só quem está organizando, sabe? Como é que você vai julgar, o que vai fazer? Você tem um pessoal na Assembleia, o pessoal concordar em fazer isso, é uma pessoa que vai ajudar a divulgar, é uma pessoa que vai fazer. A Assembleia deliberou horário e data do dia 15. Veio quem quis vir, entendeu? Se a Assembleia deliberasse que ia ter pronto, a comissão depois ela fazia. Propôs que todos que estavam aqui se informassem melhor, com a melhor base de argumentação para essa Assembleia de hoje. A gente está vendo que na Assembleia que sei lá, tem 500 pessoas isso aqui representa bem do 10%. Mas o Grêmio trouxe milhares de papéis, dizendo quais eram os decretos, o que mudou os decretos. Análise jurídica do artigo anterior e uma entrevista também crítica e analítica das modificações. Porque os dois professores da ADU vieram falar. Entendeu? A gente tem que aprender isso, espera pra cima, espera onde passar. Eu acho que foi muito válido. Eu acho que esse debate hoje foi assim, pra mim, foi excelente. A mudar alguma coisa, vai parecer meio estúpido para muitos de vocês, mas o que eu acho que a greve no primeiro semestre ela é menos significativa do que no segundo semestre. Por quê? Eu acho que a greve e a ocupação da reitoria é uma coisa que influencia basicamente a vida das pessoas da cidade universitária. E não é verdade? Isso é o que eu acho, pelo que eu conheço, talvez seja uma coisa errada, mas diferente de uma greve dos operadores de aeroportuários ou greve de metroviários, de metrô, de ônibus, de médicos, da Polícia Federal, que afetam toda a sociedade. Acho que a greve aqui dentro acaba afetando só a gente. Isso é uma visão que eu acho que muitos alunos têm e acaba
ninguém querendo parar, justamente por isso. Porque fala, a greve, pô, agora se eu entrar em greve agora, já estamos em junho, eu vou atrasar minhas férias, ou eu não vou conseguir me formar, só está prejudicando a mim, ninguém aqui fora sabe, vai estar atrapalhando ninguém, só está prejudicando a minha vida, eu estou ficando mais tempo na faculdade, e por isso que ninguém para. Talvez o caminho seja tentar mostrar para quem não está mobilizado, não está aqui, não participa de toda essa discussão da greve, como isso realmente está afetando assim, as pessoas. Eu acho que muitas pessoas não sabem, e se tiver uma consciência pior do que atrasar a sua formatura em um mês, aí sim as pessoas vão se mobilizar. Se for melhor eu continuar alienado da greve para me formar no tempo certo e para eu poder viajar nas minhas férias, as pessoas vão continuar viajando nas férias e não parando na greve. Não, cara, você está enganado, cara. Você está enganado porque, primeiro é o seguinte, o pessoal não para. É um politécnico, eu não posso falar aqui? Então tá, beleza. Tudo bem. Bom, eu acho que assim, o que ele estava falando ali do Politécnico na aula, eu também estou tendo a aula agora, 2 horas, e não estou na aula. O negócio é o seguinte, eu estou do pé, no pé eu tenho ar-condicionado, minha cadeira é boa, eu tenho uma sala com 30 computadores só para 60 alunos, você entendeu? E por que eu vou reclamar, cara? Por quê, cara? Não tem motivo nenhum. Mesmo assim eu tô aqui. Por quê? Porque eu não vim pra... Eu não nasci pra ser mais um, cara. Não nasci pra fazer parte de alguma coisa e tentar mudar alguma coisa no mundo, ou na vida, ou alguma coisa. Eu não nasci pra ser mais um, cara. E mesmo eu tendo, tipo, a minha sala boa, eu tô aqui. Só que eu sou 1, ou 2, ou 3% da minha sala, cara. Minha sala, a maioria tá lá. Vai ter aula lá, vai ter aula amanhã lá, vai ter aula segunda lá, vai ter aula terça e vai se formar tranquilamente, cara. Porque assim, cara, é da índole de quem entra na Poli ser competitivo. O biênio mostra muito isso. O cara só fixa o pensamento no estudo e se aliena das coisas à volta dele. Entendeu? Isso é uma realidade aqui, cara. Se você pegar aqui, tem 30% do pessoal aqui do biênio que tem certeza absoluta que não sabe muita coisa sobre a greve, cara. Entendeu? No máximo lá lê uma revista Veja, São Paulo e só por cima, entendeu? E o negócio é grave, cara. A greve, eu acho que ela começou de uma maneira ruim, assim. Ela começou de uma maneira clássica. Ô, mano! O pessoal do puxou tá ali? Não. Ok. Não. Tá certo, viu? Tá? Porque eles estavam botando 2 canecas que a gente tinha de ontem como de hoje. Tava 2 canecas faltando dinheiro, entendeu? De hoje. Eu coloquei o dinheiro. Tá aqui. Aí agora falta assim, ó. Tá certo? A gente Já colocou tudo aí. Tá Beleza. tudo certo, dinheiro. Tem uma coisa errada só que é assim. É um moleque da comissão, tá com a gente, ele pagou, só que ele deu 10 reais só. Tipo, eu não pus aqui. Eu deixei comigo, quando ele me der os outros 5, eu ponho aqui. Só que a caneca tá com ele já, entendeu? Então, tipo, tá devedor de uma caneca, só que a gente sabe de quem que é e, tipo, tá comigo o dinheiro dos 10 reais dele. Não, então, isso é interno a vocês. Não, beleza, isso é susto, sabe? Tipo, Não, então, Só tem o dinheiro e aquela fichinha aí dentro. Isso aqui não é aí dentro. não. Então, susto. Não, agora tá certo. o que eu vou colocar é assim, esses bolos,
vocês resolvem lá, entendeu? Isso não precisa nem chegar pra gente. Não, só tô é colocando. como se vocês não soubessem. É justamente, como se a gente não soubesse. Não, Susa, só Isso tem que aqui acertar o eu dinheiro. não tô sabendo o que aconteceu. Não, beleza, só não pode acontecer de... Isso que aconteceu agora, tipo, faltar 2 canecas. Isso não pode acontecer. Tá certo. Não, mas Susa. Relaxa. Boa. Se você quiser procurar pra mim, já tá pronto. É um cheque das canecas. Puta. A moto aqui, não tá? Ele tá aqui o Maurício? Malta? Então, é quando ele já tava pronto já. É só pegar, só que o cara... Nossa, que calor que tá nessa sala. Fecha aqui? Aconteceu. Nossa, essa sala ela é um forninho, esse lado aí. É sim. Tudo bem? Bom, é você. Eu cheguei, já passa, eu Tudo bem, Bruno? Justo, vamos jogar? Vou, claro. Você não vai? Não. Por que não? Ah, tô de boa esse feriado. Oi, Bobo. Tá falando? Banheiro? Tá. O pessoal do bicho estava te procurando, Mal. Pra gente tirar encaminhamento, sabe? Porque eu não sei se todo mundo já pensou como deveria ser o processo aqui. Eu acho o seguinte, eu acho um absurdo a gente ter na congregação poucos alunos, eu acho absurdo a gente ter no conselho universitário poucos alunos. Eu acho que os alunos deveriam ser muito mais bem representados na universidade, porque sem a gente, ela não existe. Eu não acho que os professores deviam tomar ser maioria nas deliberações. Eu acho que a gente podia discutir também com encaminhamento. Que recebemos isto e que enquanto isso a maioria da população brasileira morre de fome e que a universidade recebe monte de dinheiro, certo? Enquanto isso os contadinhos sem terra morrem de fome. Só que a mesma vez quando sem terra ocupam uma propriedade produtiva, diz desgraçado, manda a polícia, manda o exército, ou seja, a vezes contra tudo e qualquer movimento não tem a menor importância, são reis da hipocrisia, certo? Então não devemos nos assustar com essa circulação de en segundo, de calúnias, ¿cierto? De justicia, a ver, ¿qué más? Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, dice, varias personas, la estructura del gobierno y del poder legislativo, que los representantes de los estudiantes, profesores y funcionarios, a rectoría fue convocada para esa reunión, que destrabó y que impidió que hubiese un ataque a la tropa de choque contra la reitoría. Y destrabó las negociaciones y a reitoría no compareció. ¿Cómo puede, ¿cierto?, una persona llegar a ese extremo de no comparecer a una convocación del propio gobierno del Estado de São Paulo? ¿Cómo puede dejar, sei lá, 400 estudiantes que tinham agendado, ¿cierto?, una discusión que pasa en parte de esta universidad? Y no son estudiantes, había también profesores y funcionarios. Y por ese dinero no es fácil. Significa que pessoas chegam a poder da universidade porque não há mecanismos democráticos ou mecanismos, no mínimo, participativos dos grupos de eventos para que as pessoas que estejam na universidade, na hora de se levantar com problemas gerais políticos, não seja, como cobra esta reitora, representante do governo do Estado, junto ao que tem o poder de nomear todos os proreitores e tudo mais, é um número muito reduzido de pessoas, se levarmos em conta que isto é uma comunidade que atualmente já tem mais de 100.000 membros, considerando estudantes, professores e funcionários. Por isso que a questão que está em debate é a questão da estatuína. E aqui se apresenta que aqui foi alguém caricaturizou um discurso muito bem caricaturizado, dizendo que os estudantes vão votar por aquele que prometeu fazer festa. Bom, obviamente isso é um insulto aos estudantes, que passaram por um vestibular, certo, extremadamente difícil, que os qualifica como os estudantes melhor qualificados do Brasil. E vão votar para reitor por aquele que lhes prometeu festa. Isso é um insulto à inteligência das pessoas. Não vão votar por esse tipo de pessoas. Em segundo lugar, eu vou concluir com isto, eu venho porque eu estudei na universidade
en Argentina, y podría haber sido en cualquier otro país de América Latina, menos en Brasil, que durante décadas fue gobernada pelo llamado gobierno tripartito, donde había representación igualitaria y paritaria en los consejos universitarios de profesores, estudiantes y miembros de las órdenes, los colegios de graduados, no funcionarios. Así se gobernó a Universidad de Argentina outrora, agora por falta de dinheiro, não é mais. Orgulho da América Latina, certo? Durante 50 ou 60 anos, e não morreu ninguém. E isso... A respeito da importância desse decreto, que está inserido num contexto muito maior do que o problema da universidade, que é transformar os serviços públicos, que são direitos de uma população super carente como é a população do Brasil, em mercadorias. Se o ensino for estritamente uma mercadoria, vai ser restrito para quem pode pagar. E isso a gente não pode permitir que aconteça com o Brasil, porque está envolvendo todo o desenvolvimento do país inteiro. Então é preciso conter esse programa do Serra de transformar todos os serviços públicos em mercadorias. Isso aconteceu com o metrô. Veja o que aconteceu com o metrô. A única coisa que pode ser proposta na hora da votação. Ou então você pode pedir esclarecimento da proposta. Fala, essa proposta eu não entendi como o cara quis dizer. Aí você pede esclarecimento, a mesa tem que fazer um esclarecimento. Tudo bem? Eu sei que é uma coisa que parece simples pra gente assim, mas às vezes a falta de uma informaçãozinha, um detalhezinho, às vezes prejudica muito assim o andamento, né? Você acha que foi injustiçado, às vezes você acha que aconteceu alguma coisa. Então é importante a gente saber só como conduzir, foi só uma breve explicação só. Próxima palavra, Felipe. Então, só para avisar para quem chegou agora, por conta da Assembleia passada, teve gente que falou na Assembleia passada de que ela não era legítima ou que tinha gente de outras unidades votando. Então, para essa Assembleia, a votação vai ter um crachá. Quem chegou agora pode fazer inscrição ali, é só pegar e apresentar o quê? Carteirinha? Carteirinha e pegar o crachá ali do lado esquerdo da mesa. Então, aumentaram e se espalharam, inclusive resultando em uma greve. Que os decretos são nocivos e prejudicam a autonomia universitária não é novidade a ninguém. Que realmente entenda o real conceito por trás da autonomia universitária. Pelo que percebo, e tentarei explicar tal conceito, é muito mais amplo e certo que o simples fato de podermos administrar nossas próprias verbas. Ao meu ver, a autonomia universitária em seu sentido mais amplo é o direito assegurado pela Constituição para que todas as faculdades públicas exerçam e difundam o livre conhecimento, ideias, debates e tecnologias para toda a sociedade. Que aqueles que dela fazem parte sirvam ativamente como meio de transformação mais importante dos indivíduos, mostrando a eles que uma sociedade mais justa e igual é possível. Entendo que a autonomia nos dá o inigualável direito de repensar a sociedade com novos olhares de diversos ângulos para que percebamos sem paranoia, sem a visão de uma mídia parcial e concluir que há muitas coisas nela de errado. Concluir, por exemplo, como o próprio acesso à universidade estadual pública de qualidade hoje é elitizado e reservado aos poucos que tiveram a oportunidade de pagar em escolas particulares. A autonomia universitária é ter todas as universidades públicas, ao menos estaduais, unidas por terem a mesma função social e exercerem o tripé ensino, pesquisa e extensão, que a diferencia enormemente de qualquer outra faculdade particular. E me pergunto qual autonomia é essa que o Serra quer ao termos que prestar contas ao CIAFEM, órgão que nem disponibiliza ao público os gastos declarados pela USP, tão transparentemente hoje declarados no sistema Mercúrio. Obrigado. Vou falar o Lucas. A última decisão que foi feita, a decisão que foi tomada que foi em conta, talvez entende que, a não ser que alguém encaminhe uma outra proposta para se voltar ao contrário, a gente faria esse conceito. Próximo a falar é o Gabriel. Em 2006, a gente sofreu também um movimento de greve e paralisação por parte do Sintusp. Em 2005, teve o confronto entre o pessoal do Sintusp e os alunos aqui na elétrica. Então, poxa,
todo ano está acontecendo paralisação. Até que ponto esse tipo de manifestação é eficiente aqui dentro do campus ou os alunos? Então, poxa, por 3 anos seguidos, a universidade está sendo prejudicada por paralisação de alguns setores ou de uma boa parte da universidade, e quem é prejudicado é a gente, no final das contas, porque tudo que a gente faz passa pela reitoria. Eu estou no primeiro ano de engenharia. Eu só queria informar para quem tem uma opinião, guardar essa opinião para você e não ficar colocando aí alto para todo mundo ouvir. Se quiser ter uma opinião, vem expor na discussão, ao invés de ficar falando para tentar influenciar o outro, então para minimizar o que a pessoa está falando aqui na frente. Guarda a tua opinião, porque cada um sabe o que pensa, né? Eu acho que todo mundo aqui já é bem crescido. Teria uma criancinha de 7 anos para ficar gritando: o que você acha, não sei o quê. Então, guarda para vocês aí, viu? Valeu. Pessoal, tem mais gente chegando, então eu queria falar para quem está chegando agora. Para fazer inscrição, ali do lado esquerdo da mesa, pegar o crachá, ali vai ser a lista de presença também, tá? Para votar depois. Oi? E outra coisa, tá? Continua aberto, a mesa continua aberta para receber propostas para votação. A gente tem 5 propostas até agora. Bom, acabaram os informes, a gente vai abrir então para as falas. Então é o seguinte, o que ficou de discussão ainda da Assembleia passada ficou o seguinte: a revogação ou nova redação dos decretos. Isso foi colocado na semana passada, a Assembleia entendeu que ainda não estava pronta para votar revogação ou nova redação. Então, a não ser que alguém encaminhe proposta para a mesa de nova redação, a votação que vai ser aberta é de revogação ou não, tá? Isso só faz sentido nova redação se tiver uma nova redação proposta. Outra coisa, formas de mobilização. Foi colocado também na Assembleia passada. Então, se alguém tiver alguma proposta de mobilização, semana passada foi colocada essa, paralisação de hoje. Tem outras propostas, como foi falado agora há pouco, sobre possível passeada, etc. Então, quem tiver alguma proposta pode encaminhar. E reivindicações diversas dos estudantes da Poli. Então, se alguém tiver alguma coisa para colocar também, a gente coloca em discussão. Na semana passada a gente discutiu as pautas da ocupação. Só que a gente não discutiu as pautas da greve, isso vai ser colocado também. E a gente vai discutir também alguns encaminhamentos dos grupos de trabalho que começaram hoje, já teve as discussões programadas ao longo do dia de hoje, e a gente vai falar. Ou seja, vai demorar. Então, com relação ao regime de votação, referente ao que foi proposto e votado na Assembleia passada. O que foi votado na Assembleia? Que vão ser votados ao final da Assembleia. A gente não pode partir do princípio de que o que foi votado na Assembleia passada vai valer, então. Uma coisa foi meio produtiva, entendeu? Do que não foi votado, sim. Não, do que foi votado. A gente votou contra a greve. Então não faz sentido eu partir de um princípio que se a gente for a favor da greve é isso, se a gente for contra a greve é aquilo. A gente decidiu que é contra a greve, então a gente é contra a greve. Ou se pode se retornar a pauta dessa Assembleia. Né? Ela pode retornar se houver novos argumentos. E aí essa proposta vai chegar no final da Assembleia, quando as pessoas já encaminharam propostas partindo de um pressuposto ou outro. Eu estou dizendo isso. Mas aí vai caber a mesa sistematizar. Exatamente, aí na hora de encaminhar a votação a gente vai ter a ordem de acordo com o tempo. Não é porque eu não tenho opinião que eu mudei de opinião, é porque justamente eu fui construindo informações, fui obtendo informações e fui tendo reflexões que me possibilitaram construir essa opinião. Então eu acho que é o momento da gente construir, da gente estudante da USP, construir uma opinião. Não simplesmente dizer, minha opinião é essa, eu não estou nem aí.
a gente tem que construir quais são os decretos, vamos ler, vamos se informar, o que é esse instrumento de greve, por que greve, por que não greve, por que assim sim a greve. Então é um momento de, acho que é de discutir, de construir uma opinião a respeito principalmente dos decretos, de toda essa política no governo e a estatuinte e em relação à greve, que eu acho que é um segundo plano. Eu acho que o momento é de construir uma opinião nossa em relação à política do governador José Serra. De greve e ocupação. Pessoal, acabou de chegar uma proposta aqui de convocar novas eleições para o Grêmio. De acordo com o estatuto, também não pode, tem que ter um quórum mínimo de assembleia de 1/3. Eu queria ler esse parágrafo até como esclarecimento. É o parágrafo do estatuto. Para deliberar sobre a destituição dos membros da diretoria, alteração do presente estatuto, exclusão de associados e compra, aluguel, alienação e oneração de bens imóveis, o quórum de instalação da Assembleia Geral será a maioria absoluta dos associados em primeira convocação, em pelo menos 33% dos associados nas convocações seguintes. Então a gente não tem aqui legitimidade para fazer esse tipo de alteração. O próximo a falar é o Pitanga. Ele está na mesa, vou pedir para ele falar depois. O próximo a falar é a Débora. Oi, eu sou da FAO e, enfim, a gente tem disciplina aqui e conheço o pessoal aqui da engenharia, então tenho acompanhado também as assembleias que vocês têm feito. Uma coisa que eu queria falar, na verdade duas, não sei se vai dar tempo. Que um rapaz falou umas 3 vezes antes de mim, comentou se o movimento já faz sentido ter ou não ocupação, que a princípio ele era a favor, mas parece que agora já não tem muito sentido. Uma coisa que eu estava pensando, que na verdade o Serra apresenta, mesmo ele tendo apresentado esse decreto declaratório, que tem uma polêmica em torno, né, no decreto do Serra, contra a autonomia da universidade, no Paraná, o Requião também fez um decreto muito similar. Então, acho que de pensar que essa mobilização que a gente tem aqui na USP, acho que não é uma coisa restrita ao nosso estado, né? E até acho que esse paralelo com o Paraná que eu queria fazer para dizer que é uma coisa que não está restrita aqui e que também é uma questão que acho que diz respeito ao ensino em geral, a questão de que hoje no jornal e essa semana saiu de que as universidades privadas têm uma dívida com o governo de 11 bilhões e que hoje saiu no jornal de que está sendo negociada essa dívida. Então o que é isso, né? Um projeto maior de que para onde vão essas verbas e... Mas, enfim, acho que o que eu queria dizer é que tem o decreto aqui em São Paulo, no Paraná também tem coisas muito similares e de que tem essa dívida grande das públicas, das privadas com o governo e que se renegocia isso para, enfim, acho que beneficiar alguns em detrimento de outros, né? E de que daí, talvez, o que eu queria finalizar é que na ocupação e tudo mais, vai ter um encontro amanhã de todas as universidades estaduais que estão se mobilizando e também vai ter na próxima semana uma nacional. Então acho que me opondo ao que falaram de que a coisa está se encerrando porque a mídia não está dando cobertura a isso, acho que talvez não seja bem isso. Próximo a falar é o Gabriel, então só para dinamizar o negócio, e o próximo depois do Gabriel é o Fernando. Então, o pessoal levantou a questão aqui da... Acho que o X da questão aqui desse movimento da gente aqui na USP é representatividade. Os alunos se manifestaram contra os decretos, foram até a reitora pedir explicações e a reitora tirou as costas para os alunos e eles decidiram ocupar a reitoria. E, bom, tem gente que questiona a validade da Assembleia também, então eu acho que, só para pôr em discussão, a representatividade que a gente tem, o modo que a gente tem de se posicionar. Se a Assembleia, como é que qual é a posição dos alunos? O que é
considerado a posição, a opinião de 50% mais um. Então, eu acho que esses debates sobre a representatividade, o tipo de representatividade que a gente tem aqui dentro da Poli, dentro da USP, deveria ser levado em conta. Então, por exemplo, a Assembleia é válida? É porque quem está interessado está aqui, ou então não é porque não tem 50% mais um. Acho que se a gente dinamizar um pouco o acesso que a gente tem ao tipo a esse tipo de assunto, por exemplo, pela intranet, por plebiscito, eu acho que isso ajudaria a clarear um pouco mais, porque, poxa, o pessoal da reitoria não está representando a totalidade do campus, o pessoal aqui da Assembleia não representa a totalidade da Poli. Então, nesse tipo de minoria, nesse tipo de representatividade, tem espaço para questionamento. Então, se a gente tiver uma maioria absoluta, eu acho que o espaço para questionamento vai ser um pouco menor e a gente vai ser um pouco mais consistente. Só isso. O próximo a falar é o Fernando, depois dele o Pitanga. Boa tarde, meu nome é Fernando, estou no 6º ano da Civil e queria aproveitar que está vindo aqui com algumas ideias para vocês pensarem, porque essa história dos decretos do Serra, eles têm uma intenção boa no fundo, que seria reorganizar a administração da universidade. Eu acho que essa reorganização tem que ser feita, mas ela não precisa partir do governador, ela pode partir aqui de dentro da própria universidade, porque a gente gera conhecimento e a gente não aplica o conhecimento que a gente gera aqui dentro. Eu acho que a eficiência do funcionalismo aqui dentro não está legal, entendeu? Quem já precisou aqui de algum recorrer a alguma coisa administrativamente ou já teve em contato com a parte de manutenção, sabe que as coisas não funcionam legal, entendeu? Falta um controle. Então eu acho que tinha que ter um órgão aqui da própria universidade para controlar os serviços, entendeu? Para deixar as coisas eficientes, entendeu? Porque assim a gente poderia fazer a mesma coisa que a gente faz gastando menos dinheiro e não precisaria de um aumento de verba para poder fazer mais coisa. Bom, é isso aí, Cristian. Pessoal, para a gente agilizar aqui, se alguém mais quiser... eu acho que teve uma proposta aí de se refazer os decretos, uma nova redação, mas o que eu acho que acontece com os decretos é o seguinte, não é que eles têm pontos ruins, todo conjunto de decretos, como um conjunto, eles têm uma intenção, na minha opinião, clara, que é diminuir a autonomia das universidades e, de certa maneira, reorganizar a administração pública para que sobre mais dinheiro livre para o governo. A questão do remanejamento financeiro, quer dizer, se tal órgão do governo não gasta o dinheiro, esse dinheiro, por esses decretos, ficaria livre para o governo, para o executivo investir. Então, esses decretos, como conjunto, eles concentram no poder executivo a administração pública. Então, quanto aos decretos, o poder executivo é inconstitucional ele pegar uma Secretaria de Turismo e renomear para a Secretaria de Ensino Superior. O governo não pode extinguir uma secretaria criada por lei, porque na prática o que ele fez? Ele extinguiu a Secretaria de Turismo e criou a Secretaria de Ensino Superior. Então acho que a gente deve reconhecer que essa secretaria é inconstitucional e o decreto que cria essa secretaria deve ser revogado. Agora, quanto aos VTs, eu acho que foi muito importante a criação desses grupos de trabalho na Assembleia passada, para a gente poder aprofundar nossas discussões. Eles foram inaugurados hoje com palestras. Eu acho que esses grupos de trabalho têm que ser permanentes, têm que continuar até em setembro. Não sei se todo mundo está sabendo, em setembro vai ter o Congresso dos Estudantes da Poli, que é mais ou menos o que aconteceu hoje, só que dura mais tempo, tem mais grupos de trabalho para a gente poder orientar o movimento estudantil da Poli. Então eu proponho que esses grupos de trabalho sejam permanentes e estejam dentro dos temas da organização do Congresso. É isso. Queria aproveitar então para falar a respeito desse grupo de trabalho que ele mencionou. Algumas das discussões já foram passadas ao longo do dia de hoje. A gente está passando uma lista aqui para quem quiser se inscrever, para depois receber informações a respeito do grupo de trabalho. Quem quiser participar, quem quiser colocar alguma coisa para ser discutida nos grupos, fica aqui a lista aberta para colocar nome e e-mail. Próximo a falar, a Carol, depois dela, Caio. Boa tarde. Eu sou a Carol Natal. Fala mais perto do microfone. Então,
Eu queria contar que, com relação a essa passeata que vai ter amanhã, a partir do PT, o diretor Savaia, diretor da FAO, desde o início ele era contra o movimento, ele era contra abrir espaço para se discutir os decretos dentro da FAO, ele era contra a possibilidade de greve, ele era contra a ocupação, ele tem um posicionamento bem claro a favor do governo. Dentro da FAO foi criado um grupo formado por professores, funcionários e estudantes para poder se discutir a Estatuinte dentro da FAO. E os professores tiveram uma participação e um apoio muito estranho, curioso no mínimo, na greve agora. Eles entraram em greve, ficaram uma semana na greve e depois saíram, porque eles conseguiram essa reivindicação deles, que era esse grupo de discussão, e que mais pra frente vai dar bastante visibilidade para eles, dentro da FAO. E aí eu só estou colocando para a gente questionar bastante algumas propostas que surgem em forma de atos, passeatas contra a ocupação, porque no fundo às vezes elas representam os interesses bem obscuros de uma meia dúzia que faz o que faz hoje em dia e acaba às vezes atraindo bastante pessoas que não sabem de alguns detalhes desses. A gente tem que ficar esperto porque esse povo é bem safado e oportunista e a gente tem que questionar isso. É isso aí. Bom dia, eu sou o Caio da Mecatrônica. Eu queria falar um pouco sobre a movimentação, uma coisa que já foi falado, que é achar formas alternativas de movimento. Tá, a Poli pode ser contra a greve, a Poli pode ser contra a ocupação, mas a Poli também é contra os decretos. Por que insistimos tanto em falar isso? O que parece pra gente é como se estivessem pisando no nosso pé, estão pisando forte no nosso pé, tá doendo, a gente vai e fala, tá doendo. Mas ao mesmo tempo a gente não tira o pé, não pede para a pessoa levantar o pé e tirar, não fala nada, a gente fica quieto, só fala, tá doendo. Se a gente é contra, a gente tem que se mover, a gente não pode ficar parado, quieto, fazer alguma coisa. Tem alguma solução melhor do que greve, ocupação? Propõe, com certeza o pessoal vai aderir. Qualquer coisa que faça alguma coisa efetiva, que consiga. A ocupação, muita gente aqui pode ser contra, mas também não pode negar que as grandes negociações que estão acontecendo com o governo e os estudantes agora são por causa da ocupação. Não foi à toa que o governador começou a negociar com o pessoal. Então, assim, eu acho assim, se a gente tem uma proposta melhor do que essa, que a gente faça, mas que pelo menos faça alguma coisa, não fique parado. E eu queria falar também, em cima do que o Pitanga falou, que a questão é a seguinte, o governador está passando por cima da Assembleia Legislativa. Isso já aconteceu, vetando os aumentos das universidades públicas e da educação, tanto ano passado quanto ano retrasado. Quando a Assembleia Legislativa foi lá e aumentou a verba, a Assembleia tem acesso às informações. Quem acha assim, tirar dinheiro de onde? A Assembleia sabe onde tem dinheiro, onde não tem dinheiro e onde é destinado aquilo. Afinal, eles foram eleitos também. E o governador passa por cima daquilo e põe decretos que também vão contra o que a própria Assembleia estipulou como as secretarias. Esses decretos vão contra aquilo. E se a gente aceita esses decretos dele, a gente está aceitando que ele passe por cima do poder legislativo. É isso que eu tenho para falar. Começando agora a Renata, depois o Diego. Oi, sou a Renata, sou da Letras. Acho que algumas pessoas me conhecem aqui, eu trabalhei na Biblioteca Central 1 ano. E assim, eu estou na ocupação lá há 30 dias, estou de greve há 30 dias. Não sei necessariamente se o que me moveu a entrar de greve lá na ocupação foi a questão dos decretos. Eu acho que muita coisa acontece aqui nessa universidade e a gente, como não se coloca como agente político, a gente vê tudo isso de forma passiva e às vezes se mobiliza só por questões corporativas. Mas só para dar um exemplo, assim, eu estava conversando com um funcionário da Poli outro dia e ele estava falando que ele viu funcionárias da limpeza terceirizada almoçando no banheiro porque não tinha um espaço para essas pessoas fazerem a sua refeição
E elas estavam almoçando no banheiro, assim, porque elas não podiam estar no outro espaço porque elas iam estar agredindo, né, as pessoas, porque esses funcionários, eles são os mais subestimados aqui. Assim, eu queria dizer que essa questão dos decretos, ela tem como pano de fundo uma política que está sendo realizada na universidade e todo mundo quer mercantilizar tudo, né? Tudo é uma mercadoria, tudo é passível de ser consumido e tal. E isso, tipo, atinge diretamente, isso pode atingir pouco, principalmente aqui na Poli, assim, para os estudantes. Mas para os funcionários atinge, porque quando a universidade quando o governo tira a verba da universidade, ele está terceirizando o serviço e está dando tipo R$1.200 na mão de um filho da puta de uma empresa para ele pagar um salário mínimo para uma assistente de limpeza, vir aqui limpar a sujeira que a gente faz, ter que trabalhar, chegar aqui 6 horas da manhã e almoçar no banheiro. Então assim, eu acho que acabou o tempo, assim, mas só para concluir, assim, eu acho que a gente tem 1000 motivos para parar as atividades que a gente está fazendo para se revoltar, para reivindicar alguma coisa. Todo mundo aqui eu acho que tem algum motivo, quer seja ele corporativo ou não. Essa universidade, ela separa os alunos, ela separa tudo porque ela age numa lógica de empresa. Eu vou concluir, assim, essa ocupação está permitindo que gente da USP inteira se encontre e se relacione de outra forma. Assim, eu convido vocês a aparecerem lá, está acontecendo vários debates, várias atividades, muita coisa acontecendo mesmo, e é isso aí, apareçam lá. Só vou pedir para o pessoal respeitar o tempo, tá? A gente tem mais 4 pessoas para falar. Quem vai falar agora é o Diego, depois é o Felipe. Depois da fala do Felipe, eu vou encerrar a abertura de propostas e prescrições. Tá? Então quem tiver proposta, eu vou escrever o caminho agora. Boa tarde, eu sou o Diego, sou diretor do Grêmio e faço energia elétrica, energia de automação lá na elétrica. E na verdade eu queria mais contar uma história de um e-mail que eu li esses dias, que fala que na década de 70 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vetou o orçamento da Universidade de São Paulo e queria subjugar o orçamento da USP ao governador da época. Ou seja, no meio da ditadura militar eles queriam controlar a universidade. Nada que não pudesse esperar. A USP entrou com um processo judicial e depois de 5 anos, no Supremo Tribunal Federal, né, terceira instância do processo, o Supremo Tribunal deu um parecer favorável à USP, alegando que a universidade precisa ter autonomia de gerência de dinheiro, autonomia de gestão completa, sabe? A universidade não é um órgão público qualquer, ela é uma autarquia especial e ela tem um motivo para ser uma autarquia especial. Ela tem uma dinâmica completamente diferente de qualquer órgão público, sabe? Ou seja, no meio da ditadura militar, aquele rebuliço todo no país, do controle total, foi lá o governo e falou que a universidade tem que ter autonomia. E hoje, no meio da democracia, tem um governador aqui, um governador ali, que estão querendo cortar isso, sabe? Não tem como a gente não olhar para isso e não tentar fazer alguma coisa, não tentar mudar isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, sabe? A gente tem que pensar não na universidade de hoje só, mas no futuro também, porque são nossos filhos que vão estar aqui. Quem sabe, né? Espero que todos tenham essa chance que a gente está tendo e que a gente faça a nossa parte aqui dentro como integrante da universidade, que a gente não seja aqui mais um que está aqui para ganhar seu diplominha e trabalhar numa empresa. Valeu. Próximo a falar é o Felipe, depois dele é o Rodrigo. Depois do Felipe a gente encerra as propostas e as inscrições. Felipe da Alessandra. Primeiramente eu queria parabenizar, que a gente tem que parabenizar todo mundo hoje, que paralisou e demonstrou respeito àquilo que se decidiu na Assembleia Legítima com representatividade aqui na sexta-feira. Parabéns a todo mundo que paralisou. Segundo, eu queria questionar todos aqueles que estão contrários à greve e acham que não é o melhor jeito de se manifestar o descontentamento. Primeiro porque eu não vi até agora nenhuma proposta efetiva de alternativa à greve, certo? Segundo, dizem que o que eu estou acostumado a ver, e hoje se provou quando eu vi grande parte dos alunos entrando na aula,
é que o aluno da Poli está muito preocupado com si mesmo, com a aula que está perdendo. Porque quando você pergunta por que você é contra a greve, para a maioria das pessoas, o que se responde, o maior argumento é: eu sou contra a greve porque eu vou estar perdendo aula. Eu vou estar prejudicando a minha formação, vou estar prejudicando o meu diploma. Eu acho que não é bem esse o argumento que os que estão contrários à greve deveriam usar, ou pelo menos esse eles usam porque é realmente o que eles pensam, ou seja, olham para o próprio umbigo. Por que eu sou contra a greve? Sou contra a greve e contra a paralisação dos bandejões porque eu não estou tendo como almoçar nos bandejões, sendo que eu posso pagar todo dia R$7,50 num comercial por aí e ter alimentado. E eu sei que a maioria daqui pode pagar. E ficam falando que é por causa de bandejão? Se são contra a greve por causa de bandejão? Pelo amor de Deus, é absurdo. Outra coisa, quanto a votação que foi proposta na intranet, que seria mais representativa, eu questiono. O pessoal, quando tem assembleia, além de votar, tem o significado de discutir melhor os assuntos, de debater, de que o pessoal forme melhor uma opinião, já que aqui na Poli o pessoal se informa muito pouco a respeito do que está acontecendo no restante da USP. Então, se a gente tira esse exemplo daqui das assembleias, imagina colocando na intranet, o que vai ter? A gente vai ter muita gente votando, vai ser uma intensa discussão, uma votação cega. Todo mundo tem direito de se manifestar, só queria pedir para o pessoal respeitar a opinião do colega. O próximo a falar é o Rodrigo. Está encerrado então o recebimento de proposta. Depois do Rodrigo. Desculpe. A gente está encerrando as inscrições, tá? Então até terminarem as falas, até porque o pessoal vai falar, vai defender, vai surgir alguma proposta por causa disso. Então as propostas até a última pessoa inscrita. Depois do Rodrigo é o Paulo. Oi, meu nome é Rodrigo, eu sou aluno do terceiro ano de História. Eu sei que eu não deveria estar falando aqui sobre o técnico, mas eu sei que eu tenho uma oportunidade única aqui. Eu estou na História há 3 anos. Nos 3 anos nós tivemos greve. Nos 3 anos nós não conseguimos nada, a não ser ter aula nas férias, ter as nossas aulas ainda mais verificadas e no final passar por ridículo, que a gente não conseguia porra nenhuma e se fazia de revolucionáriozinhos e não conseguia nada. Sendo sincero, greve não funciona. Foi a experiência que eu consegui nos últimos 3 anos de História. Eu participei do movimento estudantil de História e eu vi como que funciona. Se vocês entrarem aqui em greve 1 ano, vocês vão cair na calha comum da greve anual. E sabe-se lá Deus quando vocês vão conseguir sair disso. Que é um inferno. É difícil conseguir sair disso. Eu posso até sair daqui vaiado, mas eu estou dando esse aviso. Se vocês entrarem em greve agora, podem contar. Vocês vão ter greve ano que vem, vão ter greve outro ano e outro ano, e vocês vão ver o inferno que é isso. Quanto aos decretos, eu só posso dizer isso. Acabou de sair outro decreto falando que as universidades estão exclusas dos decretos do Serra por serem garantidas na Constituição o direito da autonomia. Então por que a gente vai agir com os decretos assim tão rapidamente? Eu acho que tem que se rediscutir, e se rediscutir direito. E acima de tudo, a gente não pode aceitar socar de novo um prego. Entrar em greve agora é socar um prego, é continuar fazendo besteira e não dá certo. A gente está, desse jeito, minando a longo prazo a nossa universidade. Entrar em greve agora não é salvar a universidade, pelo contrário, é ajudar a afundar ela ainda mais. A solução agora não é a greve, e é isso que eu queria dizer. Obrigado. Vamos lá? Para você falar é o Paulo e depois do Paulo é o Pitanga. Bom, meu nome é Paulo, sou do primeiro ano. Eu queria falar um pouco sobre a mercantilização que a Renata falou, também sobre esse papel aqui que tem sido distribuído hoje aqui na Poli. Bom, a USP é pública, muito bem, é mantida pelos nossos impostos, então ela tem que defender os interesses públicos. Mas tem sido combatido frequentemente, essa ideia, a presença das empresas universidades públicas que são, por exemplo, a USP.
Bom, aqui na Poli a gente tem a presença, não precisa fazer esforço para ver as empresas daqui. Tem a fundação aqui na produção, tem outras unidades que têm suas fundações, tem a Rockwell na elétrica, tem a Petrobras na mecânica, na naval e tal. Então, tipo, a gente vê os benefícios disso para nós, porque a gente tem proximidade com as empresas, a gente pode conseguir mais experiência e também contato quando a gente estiver formado, a gente tem também o nosso emprego, mas não só o relacionamento com as grandes empresas, porque a parceria com o setor privado também permite que a gente tenha o nosso lado empreendedor também desenvolvido. Porque as fontes de financiamento público, como a FAPESP, por exemplo, financiam pesquisa pública pura, por exemplo, lá no INE ou na FEFELESH, isso tem o seu papel, isso não é uma coisa voltada para o mercado. Mas tem também a pesquisa que é voltada para o mercado, que a gente devolve conhecimento da sociedade em produtos e tecnologias novas. Então acho que eu proponho agora que a gente também se manifeste sobre isso. Porque tem muita gente demonizando, condenando a presença das empresas na universidade, mas para a gente isso é um benefício. Não só para a gente como a universidade de um todo, se for bem balanceado, a gente também está ganhando, todo mundo. Porque se as empresas estão aqui e se a gente tem a possibilidade de ter um relacionamento com o setor privado, a gente pode trazer tudo que é desenvolvido aqui, depois como produtos que vão estar nas prateleiras, como tecnologias novas que vão beneficiar não só o Brasil, como o mundo inteiro, se a coisa for bem feita. Então, só que eu acho que a Poli também, que a gente tem que se manifestar sobre esse assunto também, não só ignorar o que as pessoas têm dito. O próximo a falar é o Pitanga, depois do Pitanga o Genésio. Bom, eu ia falar uma coisa, mas já que eu esqueci o nome dele, eu estava fazendo nada, mas eu não sei o nome dele. Falou agora, abriu essa conversa sobre as empresas. Eu acho que Paulo, tá. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pensar como que a Poli vai lidar com as empresas, porque ninguém é Papai Noel. Se as empresas elas investem na Poli, é porque elas procuram um retorno disso. Então, até que ponto a universidade atende aos interesses públicos ou atende aos interesses particulares dessa empresa quando existe um financiamento de uma empresa? A gente vê que em diversos países existe um modelo diferente do Brasil. Em diversos países da Europa, os países têm centros de pesquisa que fazem esse tipo de pesquisa. A universidade faz a pesquisa de base, faz a pesquisa que pode ser usada pela sociedade toda, sem que esse cara tenha que ter direito para pagar royalties, como hoje acontece na universidade. No Brasil não existem centros de pesquisa, os doutores se formam, ficam desempregados, dependendo de abrir uma vaga na universidade que nunca abre, os doutores ficam desempregados porque no Brasil toda a pesquisa é feita pela universidade. A universidade é alugada por empresas, até existem empresas que têm boas intenções, mas a universidade em geral é alugada para as empresas, porque no Brasil não tem centro de pesquisa. Então eu acho que esse modelo é falho. Eu acho que o Brasil tem que adotar um modelo da universidade, fazer pesquisas de base voltadas para o interesse público e com financiamento público, para poder dar margem para abrir centros de pesquisa, para que as empresas possam investir nesse centro de pesquisa e não ter doutor desempregado por aí. Que a universidade, assim, pode manter o seu papel público, o seu papel de devolver o que ela faz para a sociedade como um todo, e não só para quem tem dinheiro para financiar tal laboratório ou para pagar as royalties para usar tal coisa. A gente vê por aí, proteja a sua pesquisa, proteja o caralho. O professor tem que pegar a pesquisa dele e mostrar para todo mundo, mostrar para a sociedade para que essa pesquisa serve, aplicar essa pesquisa, em vez de pegar, fechar essa pesquisa e colocar num cofre. É isso. Então, eu vou falar o Genésio e depois eu caio. Só queria lembrar então que a gente tem mais 6 pessoas para falar. Não, tudo bem, então. A gente já tem 6 pessoas para falar. As propostas então a partir de agora estão encerradas. E daqui a pouco a gente vai começar a votação. Então quem chegou agora, quem ainda não ouviu isso, para votar, por conta da semana passada, tem gente que disse que a Assembleia não foi legítima porque tinha gente de outras unidades votando. Então, agora, para votar, o pessoal tem que ter esse crachá laranja. Para pegar o crachá laranja, vai ali na mesa do lado esquerdo, se inscreve, vai ser a lista de presença e pega o crachá. Manda ver. Bom, então, no início eu me sinto privilegiado por estar nessa discussão já no primeiro ano de faculdade, sobre isso aqui. E é engraçado a gente conversar com o pessoal no corredor e o pessoal usa muito esse argumento que você não vai mudar o mundo. Eu sei disso, mas eu posso usar as coisas que estão ao meu redor para tentar mudar alguma coisa. Muita gente nasceu e morreu
e nada foi mudado, mas o cara tentou. Então, eu queria propor uma reflexão aqui sobre o benefício dessa ocupação. Gerou uma série de debates, quebrou com a inércia da faculdade, né? O pessoal já estava sentado na cadeira, só ouvindo o que o professor falava, acumulando conhecimento, não só reproduzindo e não tendo nenhuma criatividade. Mas o ponto que eu queria levantar aqui é que muitos usou como argumento o fato de haver violência na ocupação da reitoria. Agora eu pergunto para vocês, violência, vocês não acham que é violência contra a educação isso que eles estão fazendo? Vocês não acham que é violência uma pessoa ficar 8 horas esperando no sistema de saúde? Sabe? Isso para mim é violência contra o ser humano. E outra coisa, pessoal, eu me sinto um bobo, sabe? Meu pai trabalha até a maio, né, para o governo, nossa carga tributária é igual a da Suécia, igual a dos países nórdicos, e eu tenho que pagar por escola, tenho que pagar por saúde, sabe? Vocês que aplaudiram aí quando o cara que estava contra a greve, eu me sinto como bobo. Será que você se sente como bobo, sabe? Seu pai trabalhar até uma certa época do ano só para dar dinheiro por uma coisa que não retorna para vocês, sabe? Então eu acho interessante fazer reflexão. E tipo, procure se informar, cara, porque simplesmente falar que é contra a greve, por ler coisas que tem em capa de banca de revista, acho que não vai a lugar nenhum. Acho que as pessoas que querem mesmo estavam aqui hoje nesse dia de paralisação para debater, para conhecer. E quem é contra a greve, a favor, estava aqui para debater. Sabe? Eu acho que não é hora de criticar, de criar esse maniqueísmo de quem é a favor e de quem é contra. Eu acho que a gente tem que chegar no consenso para acabar com essa violência que o Estado faz contra a gente. E a gente é a força motor dessa sociedade e a gente tem que fazer o máximo para poder reivindicar esse nosso direito. Hoje teve um papelzinho que falou, é direito seu de estudar. E também é direito nosso também de ter educação de qualidade. Para falar o pai, depois o pai e o Valdir. Eu queria falar uma coisa. Quanto ao decreto declaratório aí, a Assembleia passada a gente discutiu as coisas com esse decreto declaratório. O que a gente viu também, não podemos esquecer disso, sobre representatividade, eu vou ler então o que está colocado aqui em pauta. 1. Que o Grêmio se una aos centrinhos para que eles trabalhem como células de discussão, ou seja, os centrinhos devem atuar ativamente entre os alunos e o Grêmio. 2. Contra a Assembleia da USP após as 22 horas, pelo motivo exposto com relação à dificuldade de votação e tal. 3. Repúdio à vinculação do movimento estudantil com o Sintusp. 4. Reivindicação de novo estatuto para a USP. Já está sendo discutida a reforma, na verdade, no estatuinte e tal. 4.1 aqui. Que o novo estatuto dê acesso para estudantes, funcionários e professores não titulares aos núcleos de poder através de uma estatuinte paritária e democrática. Esclarecimento a respeito do que seria uma estatuinte paritária. O conceito de paritário significa o seguinte: se em uma votação a gente vai ter 30 candidatos, quer dizer que vão ser 10 professores, 10 estudantes e 10 funcionários. Quer dizer o que? Apesar do número absoluto de cada um, tem-se a mesma proporção, entendeu? Então, por exemplo, se a USP tem 80 mil alunos e tem 10 mil funcionários, 20 mil professores, não sei quanto que é, mas se fizer isso, bom, a gente que tem engenheiro, eu posso falar nisso. Quer dizer que a votação vai ser normalizada, entendeu? Cada setor vai ter o mesmo peso na votação. Se eu falasse isso na semana de antes da USP, eu já tinha tomado tomatada. E democrática porque ela seria aberta a todos os estudantes para votação, estudantes, professores? Tá, fica no conceito, beleza. Então, pessoal, com relação à intranet, que foi a primeira colocada, já foi explicado que ela não pode ser votada aqui, mas então a votação simbólica a gente vai fazer. Então vamos fazer uma primeira decisão. A gente vai ou não votar a favor ou contra ter
votação pela internet simbólica ou não. Quem é a favor de se votar isso? Quem é contra? Obrigado. Quem é contra? Ok, então abrindo para votação. Precisa defesa? Voto. Foi feito um pedido de defesa. Legal, viu? Então, a defesa pelo que tem aqui como assembleia, ela é aberta da assembleia. O pessoal vota se vai ter defesa ou não vai ter defesa. Ela é legítima, tudo bem, mas se está dizendo que não tem defesa, o pessoal decidiu, está decidido. O princípio de quem faz a prova de direito de defesa. É absurdo você perguntar para a assembleia. Eu vou perguntar pro Grêmio, tem ou não direito de defesa? Pra quem? Pra quem? Com relação ao estatuto, para a Assembleia, tem ou não direito de defesa? Pedido de esclarecimento porque eu não sei. O direito de defesa é intrínseco, gente, então a gente vai abrir direito de defesa. 1 minuto para defesa. Ó, bom, eu só quero dizer o seguinte, eu estou defendendo contra essa proposta de uma votação simbólica porque a gente tem uma assembleia aqui que tem umas 800 pessoas, tem mais gente do que na outra assembleia. Então eu acho que não faz sentido a gente fazer uma votação simbólica, uma vez que a gente tem uma coisa representativa aqui, atinge o quórum previsto no estatuto, entendeu? Não adianta a gente fazer uma coisa simbólica, porque se a gente fizer uma coisa pela intranet, a gente não chama as pessoas para discutir. Então acho que o mais importante da Assembleia é as pessoas virem aqui discutirem e votarem com consciência. Não vamos fazer igual o sistema político brasileiro, que todo mundo vota sem saber quem está votando. Alguém está defendendo a favor? Então, assim, vamos fazer a votação simbólica. Quem aqui é a favor de que se abra a possibilidade de existir uma votação pela intranet? Obrigado. Quem é contra? A mesa entende contraste. Eu vou pedir de novo. Contraste por contra. Abstenções, por favor. Pessoal, vou pedir o seguinte, por favor, todo mundo senta, para a gente ter o mesmo peso de altura aí, porque o pessoal do fundo está votando diferente. Eu vou chamar, por favor, uma pessoa que é a favor e uma pessoa que é contra para acompanhar o contrato. Numa boa, vou falar uma coisa numa boa. Na semana passada na Assembleia disseram que a mesa estava sendo parcial, então eu estou abrindo isso para que tenha o direito de a favor e o direito de contra. Eu não quero ser responsável por falar que depois eu estou assumindo uma posição ou outra. Então eu estou pedindo uma posição de uma pessoa contra e de uma a favor. Tá certo? Obrigado. Quem é a favor, quem é contra? Quem é a favor? Quem é a favor de existir uma votação via intranet? Obrigado. Quem é contra? A mesa continua entendendo que contra ganhou. E aí? Gente, então é o seguinte, se não está claro, a gente vai deixar para uma próxima Assembleia, porque é uma votação simbólica e não vou segurar a Assembleia por isso. Tá, então a gente vai determinar empate, ponto. Tá encerrado, ponto.
Fica pro final da votação, fica pro final da Assembleia. Então eu vou abrir a votação para quem é a favor ou contra deixar pro final da Assembleia, é isso? Ótimo. Quem é a favor de deixar pro final da Assembleia? Quem é contra? Abstenções. Por contraste, obrigado. Agora há pouco, numa das discussões, foi colocada uma definição de greve e me foi pedido um direito de resposta com relação a essa definição. Vou ler o e-mail aqui. É rápido, na boa. Bom, numa boa, eu vou ficar assim, eu estou tentando ser o mais democrático possível. Definição de greve: suspensão voluntária, coletiva e temporária do trabalho por um conjunto de pessoas por motivo de ordem laboral. Laboral por trabalho. Paragem voluntária, coletiva e temporária de uma atividade por reivindicações de várias ordens ou por protesto. Greve estudantil ou parede, greve de fome. Várias possibilidades. Ou seja, o pessoal que argumentou agora há pouco que necessariamente tinha que ter um trabalho, um produto, o produto pode ser entendido como educação. A mesma entende dessa maneira. Então essa é a definição de greve. Vamos lá. Então vamos voltar aqui. Primeira proposta: que o Grêmio se una aos centrinhos para que eles trabalhem como células de discussão, ou seja, os centrinhos devem atuar ativamente entre os alunos e o Grêmio. Quem é a favor? Obrigado. Quem é contra? Abstenções. Por contraste, ok? 2. Contra a Assembleia da USP após as 22 horas. Calma. Ok. Então, de novo. Contra a Assembleia da USP após as 22 horas. Em regime de votação. Quem é a favor? Entenderam, né? Pessoal, vamos lá. Quem é a favor dessa proposta, gente? Vamos lá, português, tá bom. Contra a Assembleia da USP após as 22 horas. Quem é contrário? Quem é contrário à Assembleia após as 22? Quem é contrário à Assembleia após as 22? Quem é a favor após as 22 horas? Abstenções. Obrigado. Desculpa esse pequeno presidente. Tá, tudo bem. Então, só esclarecendo. Isso é contra a votação se após 22 horas. Tá claro isso? Tudo bem? Beleza. Tá bom. Terceira proposta: repúdio à vinculação do movimento estudantil com o Sintusp. Repúdio à vinculação, é contra a vinculação do movimento estudantil com o Sintusp. Alguém quer defender? Quem escreveu a proposta quer esclarecer? Rápido, por favor. Bom, eu acho que o estudante está lutando por uma coisa, o Sintusp por outra. A gente não deve vincular nossa imagem a Dona Nelly da vida, a essa gente. Alguém quer defender o outro lado? Então, repúdio
Olha, eu acho que pode ter dois caminhos para a relação dos estudantes com o Sintusp. Um deles é o estudante não conseguir impor as suas ideias e o Sintusp vir colocando as suas pautas de qualquer maneira, assim, pressionando o movimento estudantil. Ou, por outro lado, se os estudantes conseguirem conversar com o Sintusp, dá para ter um crescimento, assim, ó. Melhorar o funcionamento dos funcionários, dos estudantes, aprender mais como funciona a universidade também. Pessoal, na boa, questão de ordem. Respeitar a voz do colega. Quem tem a capacidade tem, né? Quem não tem é por aí. Então, em regime de votação, repetindo. Repúdio a vinculação do movimento estudantil com o Sintusp. Quem é contra a vinculação? Obrigado. Quem é a favor? Abstenções. Então, por contraste, a mesa entende que todo mundo é contra a vinculação necessária do movimento estudantil ao Sintusp. Não, eu quero dizer o seguinte, é claro, estou dizendo o seguinte, a posição... Tá, tudo bem, então, ótimo, foi colocado. O que está escrito é o seguinte, repúdio a vinculação do movimento estudantil com o Sintusp. Está votado ponto e pronto. Ótimo. Quarto, reivindicação de novo estatuto da USP. Já está sendo discutida essa reforma, vou pedir um direito de esclarecimento. Só mandaram essa proposta, mas a reforma de um novo estatuto da USP já está sendo feita, então a mesa entende que ela não precisa ser votada. Ela não precisa ser apoiada, precisa ser votada. Não, é simples, é o seguinte, independente de estarem fazendo ou não, a gente vai tirar a nossa posição da poli pela Assembleia. Então, de novo, reivindicação de novo estatuto para a USP. A minha pergunta para a Assembleia é se a Assembleia é favorável ou não um novo estatuto para a USP. Em regime de votação, quem é favorável um novo estatuto para a USP? Obrigado. Quem é contra? Abstenções? Por contraste, a mesa entende que a Assembleia é favorável a um novo estatuto da USP. Uma vez que a gente tirou que a Assembleia é favorável a um novo estatuto, tem uma subproposta que é a seguinte: que o novo estatuto dê acesso para estudantes, funcionários e professores não titulares aos núcleos de poder através de uma estatuinte paritária e democrática. Esclarecendo um pouco, eu acredito que, se eu falar besteira alguém me corrige, porque eu também não tenho certeza sobre tudo isso, mas o professor não titular não tem direito, não é colegiado para fazer no Conselho Universitário, é isso? Então, pode esclarecer, por favor. Não, é assim, os professores titulares, eles, na congregação, por exemplo, aqui da Poli, todos os professores titulares têm direito a fazer parte da congregação. Os professores que não são titulares são eleitos alguns representantes, o que é um número muito pequeno. Esse é o esclarecimento. Alguém quer defender? Posso esclarecer o que é exemplo quando eu falo democrático? Que qualquer professor possa ser candidato aos cargos, que qualquer estudante possa ser candidato aos cargos, que qualquer funcionário, independentemente da posição, do nível de titulação do professor, independentemente de se é RD ou não. Isso quer dizer que qualquer professor que é ou não titular, ele pode ter, ele merece acesso a esse órgão colegiado para votação. Você quer pedir ou você quer dar um esclarecimento? Eu peço desculpa, eu não sou da Poli, mas eu vou tentar fazer um esclarecimento sobre o estatuto. O estatuto prevê que para alteração do estatuto seja necessária a aprovação de 2/3 do Conselho Universitário. Não está dando para ouvir? Desculpa. Então, precisa de 2/3 do Conselho Universitário. O problema é, o Conselho Universitário é super restrito. E para a gente mudar, a gente tem que entrar no Conselho Universitário. A nossa questão é, se o Conselho está fechado, qual é o jeito de entrar? A gente entende que
que só pode ser feito por pressão política. E a pressão política, é só manifestação de apoio à estatuinte. Eu quero acelerar isso daqui. Novamente, um dia depois a gente faz uma deliberação para escolher o dia. Quem é a favor da poli paralisar como meio de reivindicação, em regime de votação? Quem é a favor de uma nova paralisação? Obrigado. Quem é contra?